A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Entender como um cientista trabalha e a importância de suas pesquisas para a sociedade é fundamental para que a população compreenda a necessidade de investimentos nessa área. Mas será que o ensino básico está, de fato, mostrando aos alunos a realidade do dia a dia da ciência? Há um estímulo à capacidade de investigação ou apenas a exigência de memorização de conceitos? Para responder essas questões e abordar a importância da alfabetização científica, o USP Analisa de hoje conversa com o docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, professor Marcelo Tadeu Motocani, e com o aluno de doutorado do Programa de Biologia Comparada, também da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Caio de Castro e Freire. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Obrigado, Thaís. Para a gente começar, professor Caio, eu gostaria que vocês explicassem o que é o conceito de alfabetização científica e qual que é a importância de aplicá-lo no ensino atualmente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, Thaís, e dar aí um alô para os ouvintes e dizer que estou muito feliz da gente poder falar sobre a formação do cidadão brasileiro na área científica, né? Que esse é um assunto que nós gostamos muito de discutir e de pesquisar, né? Bom, a alfabetização científica a gente entende, na verdade, como um processo, né? Assim como alguém aprende a ler e escrever, né, na nossa língua materna, as pessoas também têm que aprender a ler, escrever e falar dentro da ciência, né? Dentro do conhecimento científico. Então, nós entendemos que esse escrever, ler e falar na ciência, ele não é uma simples memorização de conceitos, né? Assim como a gente, quando fala uma palavra, ela está coberta de significados e a gente expressa esses significados dentro de contextos, né? A ideia da alfabetização científica é instrumentalizar o cidadão para que ele faça uso da ciência no seu dia a dia, assim como ele faz uso da língua materna. Tá certo. Tem alguma idade para começar? Ou olha, eu acho que assim, como a gente trabalha sempre com a ideia do ambiente escolarizado, né, a gente acha que assim que a criança se matricula na escola já é um momento de começar esse processo de alfabetização. Crianças muito pequenas podem entrar em contato com a ciência, elas devem entrar em contato com a ciência, e isso é muito positivo ao longo da formação. Os próprios pais podem estimular em casa, o senhor acha? Ou realmente esse é o papel da escola? Não, eu acho que a escola tem um papel que é fundamental, né? A gente não pode tirar da escola a responsabilidade de formar cientificamente os alunos. Mas a família e outras instituições fora da escola também têm um papel muito importante na formação de um cidadão, né? Como, por exemplo, museus científicos, museus de ciências, museus de história natural, jardim botânico, zoológicos. Esses são espaços de formação também bastante importantes na formação de um indivíduo. A gente tem bastante espaços assim ou realmente está faltando esse tipo de espaço na sociedade, professor? Olha, se eu pensar na sociedade brasileira, né, nós temos pouquíssimos espaços, né? E ainda nesses períodos de crise, a gente sabe de alguns espaços que sofrem, lutam para permanecer ainda abertos e fazendo uma atividade de recepção de visitantes. A gente tem exemplos no sul do país, no Rio de Janeiro, de espaços de educação não formal científica que agonizam. Professor, comparando a visão sobre ciência que é passada aos alunos na escola e a realidade da pesquisa científica que a gente tem na universidade, nas instituições de pesquisa, existem distorções? Tem distorções, eu não sei se eu chamaria também só de distorções, né? Algumas delas elas são necessárias, inclusive. Eu acho até que o Caio pode falar mais, porque o Caio estuda um pouco essa questão da ecologia, né? Claro. Esse foi exatamente o tema do Pint of Science, né?
A literatura tem apontado uma série de questões que dizem respeito à limitação que as pessoas têm, da visão que as pessoas têm sobre a ciência. E uma pesquisa interessante que o nosso grupo fez em escolas da região, ela pediu que os alunos desenhassem e escrevessem um texto sobre como eles enxergam o cientista. E os resultados são muito interessantes. Há uma visão que se distancia um pouco daquilo que nós gostaríamos. Então, por exemplo, há uma visão elitista e individualista do cientista. Então, nos desenhos, o cientista é sempre representado sozinho, dentro do seu laboratório, isolado, e não é qualquer sujeito, é sempre um homem branco. Então, tem essa ideia de uma visão elitista também. Há uma visão utilitarista, então o cientista é sempre aquele inventor de máquinas ou de tecnologias que fazem muito bem para a humanidade. É um cientista também, é alguém que trabalha. Essas inovações estão muito relacionadas ao campo da saúde. Então, há uma confusão também. O cientista é só aquele cara comprometido com o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, coisas que trazem esses benefícios mais diretos para a sociedade, assim. Essa ideia de ciência aplicada. E não como um sujeito que produz conhecimento em diversas áreas. Então, não há essa compreensão mais ampla da ciência. E eu acho que a grande questão aí que ocorre na escola, nós defendemos, como o Motokani antecipou, nós temos que guardar as devidas proporções, né? A ciência na escola não vai ser a ciência profissional. O objetivo do ensino não é formar mini-cientistas. Mas há também a possibilidade de uma aproximação maior da cultura científica escolar com a cultura científica, que é o que nós defendemos por meio do processo de alfabetização científica. Então, se eu tivesse que apontar alguma distorção, entre aspas, aí seria a escola lida muito com conhecimentos que são dados como finalizados para os alunos. Então, são apresentados os produtos da ciência, algumas teorias que já são consolidadas, alguns conceitos que acabam sendo apresentados na forma de uma lista a ser memorizada. E o objetivo da alfabetização científica, ou do ensino por investigação, é que o aluno discuta não só os produtos da ciência, mas o processo, e que ele desenvolva algumas habilidades do fazer científico. Então, de onde o cientista parte, quais são os problemas com os quais a ciência lida, como é que o cientista se organiza para tentar responder essas perguntas, como ele levanta hipóteses, como ele trabalha com dados, como ele utiliza a linguagem. Então, eu acho que essa é a distorção, é reduzir a ciência aos seus produtos e não dar espaço para a discussão do processo de produção do conhecimento científico na sala de aula. E existe também uma retratação do cientista como aquele ser maluco, que tem invenções mirabolantes. Sem dúvida, isso também chama muita atenção. As principais referências dos alunos, isso também é preocupante. As principais referências dos alunos, elas não vêm da sala de aula, do ambiente, das aulas de ciências. São desenhos animados, é a internet, é a televisão. Então, há um texto muito interessante em que o aluno... A referência de cientista do aluno é do desenho Scooby-Doo, ou é do filme Frankenstein, é esse cara meio obcecado, meio gênio, meio maluco, isolado no seu laboratório e que fica louco de tanto estudar. Há, inclusive, essa declaração por escrito. O cientista é um cara que vive imerso no seu laboratório e ele pode ficar louco de tanto estudar. Ou seja, a própria mídia está passando uma visão totalmente distorcida, sim. Né? E muitas vezes é interessante porque eles também constroem uma ideia de que um cientista não é uma pessoa que tem uma preocupação com os problemas da sociedade, né? Então é como se o cientista fosse um profissional, aliás, às vezes nem considera o cientista como uma profissão, né? Isso também é uma outra pesquisa que a gente fez e que uma boa parte dos alunos não viam a possibilidade da ciência, do cientista ser um profissional. E isso era muito preocupante para nós, porque são alunos de terceiro ano de ensino médio que não enxergam na ciência uma atividade profissional. E não sendo uma atividade profissional, também há um distanciamento da preocupação desse cientista. Então, esse cientista, muitas vezes, ele é visto como alguém que produz conhecimento para ele mesmo, sem nenhuma preocupação em resolver nenhum problema da sociedade, né? E sem nenhuma preocupação em olhar a realidade que está fora do seu laboratório ou do seu instituto de pesquisa. Então, isso é um outro dado que para nós também chama atenção, né? Que é essa ideia do distanciamento, né? De um sujeito descolado da realidade. O cientista não é uma pessoa que trabalha nesse mundo que nós vivemos, né? Professor, você comentou que vocês fazem recepção de alunos aqui na universidade, é isso? Sim, fazemos.
como que é esse trabalho de recepção? É feita alguma atividade com eles? Então, nós tínhamos aí um projeto que era um projeto de visita a uma área de reflorestamento que a gente tem aqui no nosso campus, mas atualmente o que a gente tem feito mais é atender às necessidades dos programas que vinculam a pesquisa com a extensão, né? Então, nós temos na cidade de Dumont 2 escolas públicas que a gente trabalha com. Uma das turmas a gente trabalha desde 2013. Nós temos um estudo longitudinal com essas crianças. Nós iniciamos as pesquisas com elas quando elas tinham 12 anos de idade. E agora elas já estão com 15 para 16 anos. Então a gente pegou o começo do ensino fundamental 2 até o ensino médio, né? E com essas crianças, são 5 turmas, são mais de 150 crianças e outras que estão chegando agora, né, que a gente também está acompanhando. Então a cidade de Dumont, as escolas de Dumont são as nossas preferências de atendimento, né? Porque ali a gente tem um trabalho de longa duração, em que pesquisa, extensão, ensino, são ações todas integradas, né? E a gente recebe os alunos aqui para atividades que vão desde atividades em laboratório, que às vezes a escola não pode fazer, até outras atividades que muitas vezes são de conhecimento do próprio espaço da universidade, né? Porque para a construção dessa ideia do que é o fazer científico, também há outras questões que não estão só vinculadas ao conceito científico, mas ao conhecimento de quem é esse cientista, quem são essas pessoas, né? Então, às vezes, eles vêm fazer uma visita aqui no nosso departamento, no nosso laboratório, às vezes só para conhecer e ver um cientista, né? Então, assim, olha, pode ser uma mulher, né? Pode ser uma pessoa mais jovem, né? Então a gente também quer quebrar um pouco com esse estereótipo do que é esse cientista e mostrar toda essa diversidade de pessoas que podem ser cientistas, né? E dar essa ideia de profissionalidade também, né? O cientista é uma carreira que ele pode querer seguir, né? E vocês percebem uma mudança na visão desses jovens sobre a imagem do cientista? Eu ia falar exatamente isso. O outro resultado da pesquisa com os desenhos e os textos é que esses alunos de Dumont que têm passado por esse processo já há alguns anos, os desenhos deles são realmente diferentes, os textos também. Nesses desenhos, sim, aparece a representação de outras figuras, como representando o cientista. Então, aparece o desenho de uma mulher, aparece o desenho de negros, aparece uma pluralidade maior de pessoas ocupando esses espaços. E também essa ideia da produção coletiva. Então, nos desenhos, essas pessoas estão trabalhando juntas. Há desenhos muito interessantes de pessoas que estão debatendo questões. Discutindo ideias. Eles colocam os sujeitos realmente numa posição de debate, fazem caixas de diálogo em que esses sujeitos estão debatendo diferentes ideias. E há essa compreensão de que a ciência trabalha dessa maneira, ela lida com a argumentação, que é algo que nós falaremos a seguir. Então, há uma diferença, sim. Percebemos que há uma mudança, sim, na compreensão da ciência e do cientista. Em alguns trabalhos, vocês falam a respeito do uso de sequências didáticas investigativas. O que são essas sequências e que benefícios elas trazem para o aprendizado? Quando a gente fala de alfabetização científica, a gente entende qual é o processo, né? E como que ele se dá. Então, esse processo de alfabetização científica, ele dá ao cidadão a possibilidade de entender a ciência e usá-la no seu cotidiano, né? E exercer sua cidadania a partir de conhecimento científico. A questão que ficava para a gente, assim, como que a gente pratica isso, digamos assim, na sala de aula, né? Então a gente escolheu uma abordagem didática, que é o ensino por investigação, né? E na ideia do ensino por investigação, o que a gente traz para o aluno, e isso está muito baseado em coisas que a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, lá da Faculdade de Educação, produziu no ensino de física, a gente se baseia muito nessa ideia da produção de um problema, né, autêntico para o aluno, um problema que ele possa resolver, né? E que esse problema dê a chance dele pensar em hipóteses de resolução desse problema, formas de resolução desse problema, e ao mesmo tempo dê um espaço
para que ele mude de opinião caso um conjunto de dados que ele traga desestruture a forma de pensar. Então, o ensino por investigação, as sequências didáticas investigativas que nós elaboramos, nada mais são do que um conjunto de atividades que são feitas para a sala de aula, para a escola, pensado na escola. Essa é uma outra preocupação também no nosso grupo de pesquisa, que é produzir produtos que possam ser usados na sala de aula para resolver não só essa questão do ensino da formação científica, mas também possa dar conta de demandas da própria instituição escolar, porque não adianta nada a gente fazer uma pesquisa que não dá conta de problemas da escola, né? Então, a sequência didática investigativa ela tem essa preocupação, né? Tanto de trazer essas formas do aluno resolver problemas, estratégias para ele resolver problema, como formas de você dar conta de demandas da escola. Então, é um jeito da gente praticar a alfabetização científica. Foi o jeito que nós escolhemos, né? O ensino por investigação, ele proporciona um espaço, um ambiente dentro da sala de aula que é muito favorável para a troca de ideias. Isso que o Caio falou, dos alunos acharem interessante, né, que assim, um cientista é o cara que debate ideias. Esse é o cientista para esses alunos que a gente acompanha, né? Mas é porque ao longo de todos esses 5 anos que a gente acompanha essas crianças, o que eles mais fazem na aula de ciências é debate, né? Eles discutem ideias. Eu penso assim, como é que você pensa? E essa coisa do eu penso assim não é um pensar aleatório, né? Ele é um pensar organizado, ele está em cima de um foco de um problema, ele tem estratégias para chegar nisso, né? Então, a sequência didática investigativa que nós elaboramos, nós temos várias dentro do nosso laboratório, e muitas delas focando no ensino de ecologia e o de evolução, né? São sequências que proporcionam esse espaço, essa abertura do espaço do pensar cientificamente, né? Então, na verdade, o ensino de ciências ele pode ser usado para desenvolver a capacidade argumentativa e de análise crítica dos estudantes? Sem dúvida, ele deve ser usado, né? A argumentação é uma prática inerente do cientista, né? O conhecimento científico, ele nunca está finalizado, a ciência não lida com verdades absolutas, mas com tentativas de resposta que são temporárias e que o que faz uma resposta, um conhecimento ser mais válido em determinado momento é a maneira como ele está argumentado e bem fundamentado. Então, levar essa prática para a sala de aula é fundamental. Se nós queremos modificar um pouco a visão desses estudantes e aproximá-los um pouco mais da cultura científica, esse exercício argumentativo ele é fundamental. Ele deve ser estimulado em sala de aula para que o aluno entenda que os conhecimentos são conjecturais, que eles precisam estar pautados em algum conjunto de informações, esses dados precisam ser interpretados à luz de algumas teorias, e quem faz essa articulação entre dados, conhecimentos teóricos e conclusões é a prática argumentativa. Então ela deve ser estimulada com certeza. Tá certo. Bom, levando-se em consideração, principalmente a escola pública, que eu acredito que são as escolas que vocês trabalham, o modo como os professores de ensino básico ensinam ciência pode explicar a desmotivação dos alunos em aprender? O que precisa mudar na metodologia usada em sala de aula para resgatar a curiosidade desses estudantes? Bom, respondendo à primeira pergunta, eu acho que sem dúvida, eu acho que esse ensino ele tem pouco sentido para o aluno quando o papel do professor é um de mero transmissor. Então, se ele está ali como um representante que tem o papel de simplesmente transmitir algo que já está dado como pronto, o que me resta enquanto aluno é a postura de um ouvinte passivo. E isso é muito chato. Então não me cabe nada mais a não ser ouvir, memorizar e reproduzir. Se me é dado um espaço, que é esse outro, que as sequências didáticas visam, que é um espaço de autonomia intelectual, de debate de ideias, de construção das minhas próprias ideias e de defesa frente aos meus colegas, eu acho que isso é mais desafiador. Então, as aulas investigativas, elas partem de um problema que não tem uma resolução óbvia, não tem um gabarito, e ao longo da sequência eu tenho algumas estratégias que eu posso adotar para responder esse problema. Isso ganha um caráter de desafio para os alunos que realmente motiva, que garante um engajamento intelectual e social ali no ambiente da sala de aula diferente. Então eu acho que explica. E aí o que deveria mudar é justamente isso, é sairmos dessa abordagem de um transmissor e um ouvinte
para uma abordagem em que esses sujeitos constroem conhecimento coletivamente e que eles não partem das respostas, mas dos problemas. Uma outra coisa também que é interessante é o problema, né? A gente trabalha muito na perspectiva de construção de problemas que são sociocientíficos. Então, eles não são só necessariamente científicos e nem só sociais, mas ele é uma junção de uma coisa com a outra. Quando você faz o levantamento dessas questões sociocientíficas para os alunos, esses problemas passam a ter uma outra dimensão, porque eles não estão descolados da realidade deles, né? Então são questões que vão desde o cotidiano mais próximo deles até um cotidiano que não é tão próximo, né? Mas que também faz parte da vida deles. Que às vezes quando a gente fala dessa questão no cotidiano, a gente fica achando que assim, só aquilo que acontece dentro de casa é o que interessa. Mas não, o cotidiano ele está aí na mídia, na internet. Então eu abro o meu celular, eu abro o meu computador, eu vejo um monte de notícias do mundo. Né? Então eu tenho desde questões que vão explicar coisas que são curiosas, né? Então, por exemplo, por que será que os gatos têm pelagens tão diferentes, né? Então, por que tem um gato que tem uma pelagem branca, um outro que tem uma pelagem tricolor? Que são coisas do cotidiano mais próximo que às vezes intrigam os alunos e a gente acha uma coisa interessante de discutir com eles, né? Até coisas que estão num âmbito um pouco maior, por exemplo, como a construção de barragens hidrelétricas, né? Então, Belo Monte foi um assunto que a gente já tratou nas nossas sequências didáticas, né? Então, qual é o impacto que Belo Monte tem? Como é que a gente avalia esse impacto? Como que a ciência pode ajudar você a formar uma opinião a respeito dessa questão, né? Outras, por exemplo, que a gente tem, uma mais recente, duas mais recentes que eu acho muito interessantes, são questões que estão relacionadas com a preservação de morcegos e escorpiões, que são animais, né, que para o grande público não são às vezes muito simpáticos, né? Então a ideia da sequência foi aproximar um pouco esses alunos, primeiro da importância ecológica que esses organismos têm, né? Porque são animais que em geral aparecem em ambiente urbano, né? E a possibilidade dos alunos poderem debater entre si, usando informações científicas, do que deve ou não deve ser feito para a preservação desses animais, né? Por que eles aparecem nessas regiões, que impacto que nós causamos com a construção de grandes cidades, né? Então, essas são questões que elas margeiam a vida desses alunos, né? E quanto mais a gente fala da vida deles, mais eles se interessam pelas coisas dentro da sala de aula, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é um assunto tão hermético, né, você discutir Belo Monte, mas depende como você leva essa discussão para lá, né? É assim, nós vamos formar uma opinião. O que você pensa sobre Belo Monte? Onde você está baseando o seu pensamento, né? Como você faz isso? Então, a estratégia de usar questões sociocientíficas, ela tem sido para nós o espaço, uma forma muito interessante de engajar os alunos nas atividades da escola. E vocês percebem que o aluno ele se torna um multiplicador, ou seja, ele acaba discutindo isso em casa, com a família? Chegam alguns relatos assim para vocês? Sim, a gente tem uns relatos bem interessantes de crianças que, no período de recuperação da escola, que elas já estavam liberadas da recuperação, né, do processo de recuperação, voltavam para a escola porque a gente ainda estava terminando uma série de sequências didáticas e os pais falavam assim, mas por que ele está vindo para a escola se ele já está de férias, né? Então, a gente tem essa coisa de perceber que as aulas de ciências para esses alunos nessa cidade em Dumont, né, nessa escola em Dumont, nessa escola municipal em Dumont, que é o Arlinda, né, as crianças têm um envolvimento com a escola e com a aula de ciências que é muito grande, né? Então, a gente percebe esse tipo de coisa, né? E a gente cria algumas estratégias em que eles também socializam aquelas produções deles com os outros alunos. Então, a gente já teve uma atividade em que os alunos do Ensino Fundamental 2 recebiam os alunos do Ensino Fundamental 1 que estavam nesse período de transição de uma escola para outra, né? Então, eles apresentavam os trabalhos que eles produziram ao longo do ano para os mais novos, como uma forma de recebê-los, né? Então, eu acho que isso é um efeito bastante multiplicador, né?
Bom, a gente está falando um pouquinho aí do ensino, mas mudar o modo como se aborda a ciência no ensino básico também pressupõe uma mudança na formação dos próprios professores. Nesse sentido, vocês acham que a universidade está preparando adequadamente os estudantes de licenciatura? O Tocani deveria responder essa, já que ele é o formador dos professores desse departamento. Thaís, essa é uma questão bastante delicada, bastante preocupante nesse país, né? Eu não vou nem falar que é só na nossa universidade. Nossa universidade, sim, tem uma série de problemas com relação à formação de professores. Não só de ciências, né? Eu acho que de professores de uma maneira geral. A gente tem um espaço de luta muito grande, porque há interesses de todas as naturezas vindo de todos os lugares, né? Sobre o que nós devemos fazer na formação de professores. Mas uma das coisas que eu acho que é muito relevante dentro da nossa universidade é o programa de formação de professores que nós fizemos aqui na USP, por volta do ano de 2005, que a Comissão Interunidades de Licenciatura, que estava vinculada à Pró-Reitoria de Graduação, criou um documento, na verdade, que dá diretrizes que, do meu ponto de vista, são diretrizes muito importantes e muito significativas para a gente segui-las. O grande problema da gente é conseguir fazer isso funcionar, né? Agora, nós temos sim uma dificuldade muito grande de fazer com que a licenciatura, de uma maneira geral, a formação de professores, de uma maneira geral, dialogue mais com as demandas da escola, né? Isso eu acho que é uma queixa de quase todos os cursos de licenciatura. Nós tentamos no nosso departamento uma série de ações que vão desde disciplinas que tentam abarcar essa possibilidade de dar novos caminhos da formação, mas também na disciplina que eu ofereço a gente tem um trabalho bastante de ênfase muito grande nesses processos de alfabetização científica, na abordagem do ensino por investigação e na argumentação. Essas são coisas que a gente faz na disciplina de uma maneira geral. Mas eu não posso dizer para você que isso é um negócio que acontece no Brasil inteiro e que está tudo tranquilo. Eu acho que a gente precisa ainda mexer muito nisso. Um programa que eu acho assim, excelente é o PIBID, que é um programa de nível federal que tem trazido uma experiência para o aluno da graduação que eu acho muito relevante. E nesse espaço eu acredito que sim, a gente consegue formar melhor o nosso aluno. Eu gostaria de complementar, acho que eu posso falar um pouco de alguns resultados de pesquisa, né? Eu trabalhei tanto no mestrado quanto agora no doutorado com formação de professores. Então, a questão é realmente muito complexa, como o Motokani coloca, porque para um professor lidar com essas abordagens, ele precisa de um repertório muito grande, né? De conhecimentos pedagógicos, de conhecimentos da área específica, no nosso caso, biologia, ciências. E, claro, tem um repertório que ele desenvolve aí durante a prática em sala de aula também. Durante o mestrado, por exemplo, o que eu percebo, eu trabalhei com formação de professores, né? Então, os professores vivenciaram um pouco dessa abordagem do ensino por investigação. Eles tiveram a oportunidade de discutir comigo uma das sequências didáticas do grupo. E aí dá para perceber que eles têm dificuldades por exemplo, com o exercício argumentativo, né? Alguns deles têm essa dificuldade. Então, eu faço uma conclusão, aqui de maneira bem breve, sucinta, que é como esperar que esse espaço argumentativo ocorra em sala de aula se os professores não tiveram a chance de vivenciar essa prática argumentativa também durante a sua escolarização, sim, seja na educação básica ou no ensino superior. Uhum. E aí nós estamos falando desse repertório de conhecimentos, né? Que é entender algumas práticas da ciência mesmo, como o exercício argumentativo. E agora, no doutorado, a minha discussão é um pouco outra, que é essa discussão da aproximação, da compreensão que eles têm da natureza da ciência em si. Então, mesmo que um sujeito conheça a abordagem do ensino por investigação, mesmo que ele conheça os pressupostos teóricos da alfabetização científica e tenha aí um repertório de conhecimentos pedagógicos, se há uma dificuldade de compreender como a ciência, como a ecologia, por exemplo, produz conhecimento, será que também essa aula não é prejudicada de alguma maneira? Porque se eu não compreendo bem como o ecólogo produz conhecimento, como
como fazer o meu aluno vivenciar um pouco dessa produção de conhecimento em sala de aula. Então, a minha discussão no doutorado é um pouco essa. Então, que visão os professores têm da ciência profissional e o quanto essa compreensão epistemológica influencia ou não a sua prática em sala de aula. Porque nós defendemos que ter uma compreensão sobre a natureza da ciência também pode fazer diferença na maneira como ele traz esses conhecimentos para os seus alunos. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. A gente sabe que educação científica é um tema que desperta bastante discussão, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença do docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, professor Marcelo Tadeu Motocani, e também do aluno de doutorado do Programa de Biologia Comparada, também da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, Caio de Castro e Freire. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, Thaís. Foi um prazer enorme conversar aqui hoje com vocês. E se a gente puder, voltamos em outra oportunidade para falar um pouco mais ainda, porque se deixar a gente fica aqui o dia inteiro. É um assunto que a gente gosta muito. Verdade. Temos muita satisfação e muito prazer de discutir tudo isso com você e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Thaís. Nós que agradecemos. O convite fica aberto para a gente voltar e discutir novamente esse tema. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.